Fala aí pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Como vocês viram aí na introdução, esse é o canal Restaurante da Mente, o canal onde eu faço resenha sem ensaio, tudo de memória, tudo meio feito de bate-pronto, sem pesquisar, sem ir atrás de muita informação sobre, tudo que eu falo aqui vem da minha própria cabeça, e o que é um perigo. Eu tô aqui para falar hoje do livro que foi escrito em 1983 por um escritor italiano, o livro Terra, uma viagem, uma aventura, uma descoberta. Livro que eu li há muito tempo atrás mesmo, no início da minha adolescência. Acho que eu estava na sexta ou sétima série. E, cara, é um livro que eu lembro muito bem até hoje, é um livro que me marcou, e é um dos primeiros livros de ficção científica que eu li. Que ficção científica, quando eu nem sabia o que era esse termo, nem entendia direito o que era, uma ficção científica, um futuro distópico, uma ficção pós-apocalíptica. Já indo para a história mesmo, do que se trata esse livro aí, a história se passa em 2150 e alguma coisa, se eu não me engano é 156, se a minha memória estiver boa mesmo. 2150 alguma coisa, o mundo já passou por 4 guerras nucleares e ainda tem gente viva, o que é um milagre, mas é licença poética de certo do autor, porque... E a primeira dessas guerras aí aconteceu por engano, foi por um acidente, o cara disparou os mísseis na loucuragem. O livro tem uma pegada meio irônica, é uma coisa meio... Caceta? O livro tem uma pegada irônica, uma pegada sarcástica, eu não entendia na época, ele é bem provocativo, assim, mexe bastante com a idiotice, com a ignorância humana, a superficialidade das coisas. Essa primeira guerra nuclear aconteceu por causa de um rato. É a coisa mais imbecil do mundo, mas ele tem essa pegada meio comédia também. E ocorreram mais 3 depois dessa, que aí eu não me lembro mesmo, não me lembro o contexto do porquê que aconteceu, mas eu lembro dessa porque foi um motivo bem esdrúxulo mesmo, um rato causou a aniquilação de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Nesse futuro o mundo já está na pindaíba, já acabou, já praticamente não existe mais a civilização, as pessoas que ainda estão vivas vivem no subsolo, elas vivem no subterrâneo. O núcleo que a gente acompanha é o núcleo que se passa em Paris, existem 3 grandes federações que comandam esse futuro zoadão aí, que é a Federação Sino-Europeia, é a Federação da Rússia, que eu não me lembro o nome agora, me fugiu da cabeça, e o Império Japonês. Já existem colônias fora da Terra, mas tudo é muito precário, é muito difícil de se chegar, é muito difícil de se voltar, é bem complicado mesmo. As pessoas que vão não voltam, não podem voltar, ou as pessoas que voltam não podem retornar, porque tudo é bem complicado mesmo, isso é deixado bem claro no livro. E existe um cara que é uma lenda na história, um cara que ele é caçador de cometas. Esse caçador de cometa diz que encontrou um planeta que ele é habitável. Que é um planeta que é capaz de sustentar a vida. Então, o que acontece? A Terra, as 3 potências, organizam expedições para ir atrás desse cara, para descobrir onde é que é esse planeta, para que possa ser colonizado. Só que quem chegar primeiro, claro, vai ser o dono do negócio todo. Então, existem essas 3 potências que organizam suas 3 tripulações em 3 astronaves da Federação Sino-Europeia. É uma nave caindo aos pedaços, é um ferro velho ambulante. Existe a luxuosa nave da Federação Russa e existe a nave do Império Japonês, que ela é composta por uma tripulação de ratos adestrados, que são inteligentes pra caramba. E nesse futuro, as coisas são tão zoadas, são tão bagunçadas, assim, que tá tendo uma crise energética muito grande. E nessa crise energética, é falado no começo do livro que teve um blackout em Paris, acabou a energia em tudo.
muita coisa ruim aconteceu nesse blackout, porque ele durou muito tempo e ele se deu porque os esquimós, que eles eram utilizados para trabalhar, eles recusaram a pedalar para movimentar os geradores, eles usavam dínamos nas bicicletas para que fosse carregadas as baterias da cidade, para que as coisas voltassem a funcionar numa situação de emergência, e os caras estavam cansados e entraram em greve. Além disso, a civilização é tão zoada, a civilização é tão fútil que... além disso, a civilização é tão zoada, a civilização é tão fútil, e a violência é tão... o ser humano foi tão bestializado para que fosse controlado, fosse utilizado de forma mais... como se fosse uma ferramenta, que até os esportes, os shows, a música, é tudo muito violento, tudo é muito brutal. Por exemplo, existe um jogo que é o Fit Hockey. Os caras estão jogando esse Fit Hockey em determinado momento e acaba a partida e um jogador é decapitado. Aí, tipo, um dos juízes não viu falta na jogada. Porém, o outro juiz deu falta e o outro retrucou. Não foi falta, o jogo já tinha acabado. A decapitação aconteceu 1 hora depois da partida e não foi crime, porque eles estavam no local do jogo e aquilo era corriqueiro das partidas. Aquilo acontecia, sei lá, com certa frequência. Então não foi crime, aquilo foi... Os juízes consideraram do jogo. Um deu falta e o outro disse que não foi. Não foi. Esquece. Bola pra frente, vida que segue. E existem das corporações, existem as gravadoras. E em determinado momento existem 2 grandes gravadoras que dominam a cultura pop, a música pop. E eles vão organizar um show e você vai no show, o show não tem música, não tem som. Você entra no show e você ganha um comprimido. Aí você toma o comprimido, ele dá uma reação química no seu corpo, você começa a alucinar, ter alucinações auditivas. E todo mundo alucina com a mesma música, meio que ao mesmo tempo. Só que a corporação, a gravadora rival, substituiu todo o suprimento de comprimidos para deixar o pessoal alucinando lá por laxante. Então tem tipo umas 10 mil pessoas que tomaram laxante que fez efeito ao mesmo tempo. E o slogan da outra gravadora se transformou. Uma gravadora é Oni, se eu não me engano, One, e a outra é... não me lembro agora, Eno. Daí eu sei que o slogan da concorrente virou a música da One faz cagar. Literalmente, ipsis literis. Isso eu lembro bem porque eu fiquei de cara disso, tá num livro. Então, e dessa outra, como vingança do que aconteceu, essa gravadora que foi zoada, ela resolve dar o troco na concorrente. Existia uma banda de garotas, 7, 8 garotas que tocavam teclado, faziam performance, etc e tal. Elas iam fazer uma apresentação num ginásio, num local desses. E quando o show vai começar, entram os caras armados no palco e eles assassinam elas brutalmente na frente de todo mundo, enquanto todo mundo vibra como se aquilo fosse parte do show. Então, tudo é muito bestializado, tudo é muito idiota, tudo é muito absurdo. É uma parada do que o autor faz nesse livro, é lidar com o absurdo. Já do começo, porque, 4 guerras nucleares, ainda existem seres humanos na Terra, os caras são baratos. Só pode ser, porque não sei, eu não vejo... Não sei, eu não vejo... Não acho muito provável que isso aconteça. Só que o livro vai tendo reviravoltas, vai tendo... Tipo, como eu falei, eles têm uma crise energética muito grande que está limitando e que o suprimento de energia da Europa praticamente já acabou. Então, eles vão morrer de frio, porque é um inverno nuclear, a Terra está envolta numa nuvem, que é do inverno nuclear, e a temperatura é muito fria, é muito gelado, eles moram no subterrâneo e pronto. Eles praticamente, os governantes lá já sabem, não, cara, não tem como, acabou a energia, a gente vai morrer.
Então mandam no desespero essa galera para o espaço, inclusive tem um mecânico, tem uma abelha, os japoneses têm ratos e o cara tem uma abelha que serve para vasculhar as coisas, etc e tal, uma abelha também amestrada. Tem um garoto super inteligente, por incrível que pareça o garoto não é chato. Não sei se é porque eu era adolescente e eu me identifiquei com o garoto, porque, né, o cara, se fosse hoje em dia talvez eu tivesse achado o guri insuportável. E durante o livro são narradas descobertas arqueológicas inexplicáveis de coisas que eram impossíveis, tipo pedras de vários quilômetros de comprimento totalmente polidas, de vários milhares de anos, sei lá, muito tempo atrás. Monólitos ou coisas do tipo, mecanismos criados por civilizações alienígenas que eles não sabem como funciona, não existe explicação. Até que em determinado momento o livro dá uma guinada muito grande, uma guinada que eu achei uma sacada genial para aquela época, para aquele momento lá que eu estava vivendo, talvez, que ele se transforma num livro de viagem no tempo. Eu achei isso aí muito legal, então eu achava que ia ser uma coisa e em determinado momento se transforma completamente e entra num paradoxo e em determinado momento o livro vira uma história de viagem no tempo, uma história mais fora da casa ainda do que tudo que foi falado até agora, mas aí que tá. Você pode olhar a ficção científica, você pode olhar ela achando que ela fala muito do futuro, ela prevê o futuro. A ficção científica, ela não prevê o futuro, ela é uma extrapolação do presente, ela na verdade é algo que reflete o período histórico ao qual aquilo... Não o que é representado na obra, tipo 2150, ela é o presente de 1983, geralmente a ficção científica faz isso, porque naquele era um contexto de Guerra Fria, no começo dos anos 80, e era muito forte o medo de uma catástrofe nuclear ou alguma coisa do tipo. Eles tinham acabado de sair da crise do petróleo nos anos 70, tipo, os caras tinham muito medo da escassez de combustível, da escassez de energia. A Rússia ainda era uma potência e o autor imaginou como se a Rússia tivesse conseguido se sobressair, o Império Russo tivesse se deslanchado. Claro, ele não sabia ainda, não tinha como ele prever que a União Soviética iria ruir no final dos anos 80 ali, e os Estados Unidos, o imperialismo americano perpetua praticamente até hoje, quase a hoje é que existe a China para fazer frente a essa potência. Existe hoje a China aí que faz frente aos Estados Unidos e no livro, pode-se dizer então, vamos falar assim, o cara previu alguma coisa, a China é uma potência, só que aí, né, no livro ela é uma potência aliada da Europa, a Federação Sino-Europeia, inclusive é falado alguma coisa da América Central, que uma parte dos europeus teve que colonizar a América Central por causa da escassez na Europa. É um dos poucos lugares eles tiveram que migrar para próximo da linha do Equador para se manter, para procurar um pouco mais de temperaturas altas, apesar de eles falarem que o verão é menos 70 e poucos graus na superfície, então eles habitam praticamente 100% do tempo o subsolo. É um livro muito legal, é um livro que tem muito bom humor, muito sarcasmo. Cara, eu vou falando, eu vou lembrando de algumas coisas. Eles chegam num planeta lá, tipo, onde um cara ele é viciado em histórias, ele quer ouvir histórias o tempo todo, porque ele mora num planeta que não acontece nada. E esse cara aí gosta de ouvir histórias. Aí os caras dão uma TV, ele nunca viu uma televisão, é um planeta bem atrasado, um planeta bem zoadão, assim. E ele nunca viu uma televisão, então eles pegam uma televisãozinha dessa e entregam pro cara e falam que aquilo tem milhões de canais e vai contar histórias o tempo todo pra ele, de todas as formas, e conseguem escapar desse cara. Fazem uma barganha, fazem uma troca. Aí os caras falam, porra, coitado do cara, ele vai ficar o dia todo vendo uma reprise de um programa da televisão estatal. Tipo, propaganda, e o mesmo noticiário, repetia sempre o mesmo noticiário e os mesmos programas todo dia há mais de 50 anos, então todo dia o cara ia ficar vendo a mesma coisa e ele entregou uma parada, eu não me lembro, agora eu confesso, eu não me lembro, ele entregou uma parada importante que ele tinha pros caras, em troca dessa televisão que eles prometeram contar histórias
de todo o universo. No fim era só reprisava o mesmo programa todo dia, mesmos programas todo dia, repetia de forma infinita. Eu não sei se esse livro tem para vender novo ainda, eu não sei se ele é publicado ainda, eu não sei. Ele é um livro muito legal. Eu lembro que o meu pai comprava livro à reveria e ele comprou esse livro aí num pacotão gigante e veio esse aí que eu tive o prazer de ler na minha juventude. Fica a recomendação, é o livro Terra, de Stefano Beni. Vale a pena ler, vale muito a pena ler. Ele é um livro que é um pouco esquecido, muito pouco citado. Eu achei divertido, espero que vocês achem também. Fica aí a recomendação, é um livro que ele vale a pena ser lido. É um livro que merece ser mais conhecido. Ele tem uma pegada, uma leitura muito boa, uma leitura muito rápida. Ele é um pouco maior do que os livros que eu trago aqui no canal. Eu sempre falo que eu trago livros curtos para que as pessoas possam ler de forma e começar e terminar uma história de forma rápida para que não desistam, porque todo mundo tem um dia a dia muito corrido. Esse livro é um pouco maior, mas ele vale a pena, vale a cada página. Se você encontrar, eu não sei se existe, eu confesso que eu não sei se existe novo, eu não procurei, não vi se tem na Amazon, qualquer coisa. Mas procura num sebo, qualquer coisa do tipo, eu imagino que não seja tão difícil de achar. Tá bom, galera? Valeu, falou. Se você chegou até aqui, deixa aquele likezinho maroto, compartilha, se inscreve, qualquer coisa. Valeu, falou, até semana que vem. Tchau.